Mas hoje é um dia em que nós temos que estar atento aos olhos do que vai acontecer ao final desta comissão e também lá no plenário. Não podemos acreditar em nenhuma vírgula e em nenhuma palavra daquele teatro que foi feito ontem pela oposição, que passou aqui 2 anos sabotando a tramitação do projeto que reduz a jornada de trabalho e principalmente que dá o fim na escala 6x1. Aprovamos a igualdade salarial e foi esses mesmos partidos da oposição que entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a igualdade salarial entre homens e mulheres. Pauta da bancada feminina. E quero dizer que a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário e direitos, é pauta das mulheres brasileiras. Viva a luta da classe trabalhadora, 40 horas já pelo fim da escala 6x1. Encerrada a votação. Abre-se o painel. Senta! Viva! Viva! Pode chorar, pode chorar. Chora bastante! Chora, Bolsonaro! O teu preferido brigou comigo sem eu ver. Vou festejar o teu sofrer. O teu senhor você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Enquanto isso, olha os bolsonaristas. Foi aprovada a PEC que acaba com a escala 6x1, com prazo de adequação de apenas 2 anos. Derrotada na Câmara, a extrema-direita tenta tumultuar o debate, apresentando um destaque uma jornada de 4x3. 2 deputados capixabas que haviam assinado a proposta para desfigurar a redução de jornada sentiram a repercussão negativa e retiraram suas assinaturas. Outros 2, não. Fique conosco para descobrir quem é quem. Flávio Bolsonaro consegue uma foto com Donald Trump e vira meme nas redes. As brincadeiras foram ótimas, mas podem ter servido como cortina de fumaça. Eduardo Bolsonaro é pego na mentira. E os Estados Unidos declaram o PCC e o CV como organizações terroristas, atendendo finalmente ao pedido de Eduardo e Flávio. Vamos ver as repercussões sobre essas coisas, sobre esses temas, logo depois da nossa vinheta. Olá pessoal, como já é de costume, eu peço que você deixe um like, considere se inscrever no canal e também deixe um comentário, porque isso ajuda muito a impulsionar o nosso conteúdo aqui. Apesar das tentativas de mutilar a proposta, com pedidos de vista, manobras regimentais, dilatação de prazo e até a tentativa de radicalizar artificialmente o texto por parte do Partido Liberal e de parlamentares ligados à extrema-direita, a PEC foi aprovada sob comemoração da base do governo e dos trabalhadores que acompanharam a votação. E nós já conhecemos o padrão de atuação dessa chamada nova direita. São parlamentares que frequentemente trabalham contra os interesses da própria população que os elegeu. Desde Eduardo Bolsonaro, que, após ser eleito com uma enorme votação em São Paulo, mudou-se para os Estados Unidos e passou a atuar politicamente para atrair sanções contra o próprio país, passando por Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, que meio apoiaram as pressões de Donald Trump contra o judiciário brasileiro, alegando basicamente que o país deveria ceder porque os Estados Unidos são poderosos demais, chegando até o Nicolas Ferreira, que ainda na época de vereador em Belo Horizonte comemorou a derrubada de um empréstimo bilionário destinado
a obras de drenagem e prevenção de enchentes na capital. E nas chuvas que se seguiram, um enorme prejuízo aconteceu. A irresponsabilidade com a vida das pessoas é inacreditável. E o mais impressionante é que esses auto-intitulados patriotas nem fazem mais esforço para esconder isso. Enquanto a esquerda tem pautas como o fim da escala 6x1, melhorar a saúde, a educação, combater a fome, a extrema-direita só tem uma pauta: ser contra a esquerda. E contra a esquerda vale tudo. Nicolas foi, mais tarde, às redes para explicar a linha de ação do grupo. Ferreira, do PL, ele tentou explicar o motivo que fez o partido, que era contrário ao fim da escala 6x1, decidir defender agora o modelo 4x3, que é 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Ele postou esse vídeo aí nas redes sociais. Mas existe um meio de abrir os olhos das pessoas, que é apoiar não somente a 5x2, mas apoiar a 4x3, que seja vigorado amanhã e que a quebradeira comece antes das eleições. Ou seja, a gente não vai apoiar porque a gente concorda com essa medida populista e irresponsável, não. Porque a gente quer mostrar que quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições, vai dar para a população fazer uma escolha diferente. Bom, Carla, eles estão dizendo que vai dar merda, para usar a palavra do deputado, a mudança para 5x2, né? Que as empresas vão quebrar, que vai ter demissão, que vai ter aumento de preços, por exemplo, né? E ele diz que quer acelerar esse processo com a aprovação de uma escala ainda mais ampla de descanso para o trabalhador, 4x3. Diego, esse vídeo do Nicolas mostra aí um certo despreparo, né? Não sei, porque ele é tão bom articulador. Essa estratégia deles, eu acho que ela pode ser um tiro no pé, porque como é que um parlamentar diz que quer que o país fique pior? A gente usou nas eleições passadas, sempre aquela coisa, né? A classe política nós contra eles, mas todo mundo pelo menos tem esse discurso de que o país vem em primeiro lugar, né? Quando você vê um deputado, e não importa de que lado ele está, digamos assim, qualquer deputado que vá e que publicamente diga nós queremos que dê errado para o país quebrar, para o país se dar mal, para ter desemprego, para ter inflação, para o Lula não ser eleito, eu fico pensando no eleitor desse parlamentar, pensando, mas e se eu for prejudicado? E se o meu filho perdeu o emprego? E se meu marido perdeu o emprego? Porque a lógica é aquela lógica de uma outra máxima que se usa muito bem em política. Você não pode derrubar o avião se você está dentro dele, né? Eles não são só perigosos para a democracia, eles são perigosos para as vidas das pessoas. Não podemos esquecer que muitas das vítimas do Covid-19, muitos daqueles mais de 500 mil de brasileiros que morreram acreditando em Jair Bolsonaro. Não tomaram vacina, não se preveniram contra a doença, um voto dado na urna que depois voltou para colher a própria vida. Agora, como esse canal também é um canal de utilidade pública, nós vamos dar uma rápida olhada no rostinho de todos os parlamentares que votaram contra a proposta de redução da jornada. E eu peço que vocês prestem atenção, assim, no fenótipo das pessoas, né? Assim, para poder perceber quantos deles são pessoas negras ou indígenas, ou que você perceba que eles, do extrato da população de trabalhadores, né? Talvez já tenham passado pela 6x1, né? Vamos dar uma olhadinha neles. Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão. Nicolete, do PL de Roraima. Bibo Nunes, PL Rio Grande do Sul. Lucas Redecker, PSD, Rio Grande do Sul. Marcel Van Hatten, Novo, Rio Grande do Sul. Maurício Marcon, PL, Rio Grande do Sul. Sérgio Turra, PP, Rio Grande do Sul. Só um adendo, o Sérgio Turra é o responsável pela proposta que foi anexada, né, ou que tentaram anexar para propor jornadas de trabalho de até 52 horas semanais. Continuando. Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina. Caroline de Tony, PL, Santa Catarina. Daniel Freitas, PL, Santa Catarina. Daniela Rainer, PL, Santa Catarina. Fábio Ischiochetti, União, Santa Catarina. Gilson Marques, Novo, Santa Catarina. Júlia Zanata, PL, Santa Catarina. Só um adendo, essa é a Júlia Zanata, que todos nós conhecemos, a deputada da tiarinha, né? E é uma tiarinha meio, como vou dizer, meio controversa, né? Ela processou o youtuber Felipe Neto, que fez uma simples observação a respeito da tiara e aparentemente ela perdeu. O juiz entendeu que aquilo ali não extrapola a liberdade de expressão. Continuando, presente MDB Santa Catarina.
Zé Trovão, PL, Santa Catarina, é o caminhoneiro sem caminhão. Ricardo Guide, PL, Santa Catarina. Adriano Ventura, Novo, São Paulo. Fausto Pinato, União, São Paulo. Um adendo, o Fausto Pinato mudou de opinião no segundo turno de votação e votou sim. Kim Kataguiri, do Missão, São Paulo. Ricardo Salles, do Novo, São Paulo, ex-antiministro do Meio Ambiente. E Rosângela Moro, do PL de São Paulo, esposa do senador Sérgio Moro. Bem, pessoal, como vocês perceberam, na lista daqueles que botaram a assinatura lá, não constam nomes importantes, como o próprio Nicolas Ferreira, que não votou não, votou sim. Sóstenes Cavalcante votou sim, não votou não. Porque são os hipócritas, né? Falando agora dos parlamentares capixabas, como vocês viram, nenhum deles apareceu na lista colocando a própria assinatura. No vídeo anterior, nós mostramos, no entanto, que 4 parlamentares haviam apoiado as tentativas de desfigurar a proposta de redução da jornada, aquela que o Sérgio Turra tinha iniciado. Pois bem, a repercussão nas redes foi horrorosa e 2 deles recuaram de posição e retiraram as assinaturas da proposta. Foram eles os deputados Amaro Neto e da Vitória. Já Evair de Mello e Messias Donato mantiveram suas posições, embora não tenham votado contra a proposta no fim das contas. Não podemos nos enganar, pessoal. Colocar a assinatura naquelas propostas mostra claramente quais interesses pesam mais na tomada de decisão desses parlamentares. Flávio Bolsonaro encontra Donald Trump, buscando tirar da pauta o seu envolvimento no escândalo do caso Master. Flávio Bolsonaro voou para os Estados Unidos em busca de uma foto com Donald Trump. Nessa missão a gente poderia dizer que ele teve sucesso. Ainda assim a imagem viralizou, não exatamente do jeito que ele esperava. A postura corporal, a expressão e a própria composição da foto rapidamente transformaram o encontro num meme nas redes sociais. Mas no mundo virtual, vale muito aquele velho ditado que dizia: falem bem, falem mal, falem de mim. As brincadeiras acabaram produzindo o efeito de cortina de fumaça e desviaram a atenção de uma notícia que era potencialmente nociva para o Flávio, que foi a busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na residência do ex-governador Cláudio Castro, aliado de primeira hora e histórico do bolsonarismo no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro anunciou que não será mais candidato ao Senado. A decisão chega após a divulgação de mensagens e encontros entre ele e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O plano de Cláudio Castro de chegar ao Senado durou pouco. O ex-governador do Rio desistiu da disputa após virar alvo de 2 operações da Polícia Federal em um intervalo de apenas 11 dias. Castro entendeu que seria insustentável, dentro do Partido Liberal, manter a pré-candidatura. Eu resolvi tomar a decisão mais difícil da minha vida. Eu resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal. E resolvi tirá-la para que eu possa me focar completamente na minha defesa. Mesmo declarado inelegível pelo TSE, aliados ainda apostavam que Castro conseguiria reverter a sua situação na justiça e chegar forte às urnas em outubro. O ex-governador liderava as pesquisas. Mas o primeiro abalo veio no dia 15 de maio com a Operação Sem Refino, que investiga fraudes fiscais e ocultação patrimonial envolvendo a Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, e a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, durante o governo Castro. Menos de 2 semanas depois, ele voltou à mira da polícia, agora por aportes que passaram de 3 bilhões de reais, do Rio Previdência em fundos ligados ao Banco Master de Daniel Vorcaro. O Rio Previdência faz os pagamentos de aposentadorias e pensões de servidores estaduais do Rio de Janeiro. Mentira tem perna curta. A casa de Dudu Bananinha no Texas. Pessoal, as investigações envolvendo os recursos movimentados pelo banqueiro Daniel Vorcaro continuam avançando. Não apenas contra o governador Cláudio Castro. E engraçado que há alguns meses o Eduardo estava mandando vídeo para os seus apoiadores aqui no Brasil dizendo que ele estava numa situação muito difícil lá, dormindo em colchão. Se forem ver aqui, tem um colchão inflável, né? Tem uma estruturazinha aqui que a gente consegue se virar. Não tô reclamando não, tá? Minha vida tá em ordem aqui nos Estados Unidos. A gente fica pensando se no futuro for necessário, porque é 6 para 1 o dólar, né? Pesa bastante. Às vezes muito dinheiro no Brasil não é muito dinheiro aqui não. Mas fiquem tranquilos, né? Por hora eu tô bem, se for necessário a gente leva ao conhecimento de vocês, pede algum tipo de ajuda, mas
por hora eu agradeço a todos vocês. Hi, my name is Stephen Marcelli. I'm a reporter. I'm working with Intercept Brazil. And I was just coming to see, if you and Eduardo were home and were willing to speak with me. Oh, no, we're not going to speak. Eduardo's not here. He's not here, but you're living here. Okay, thank you. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro reagiu à reportagem do Intercept Brasil sobre a casa onde ele mora no Texas. Questionado pela nossa correspondente, a Priscila Asbeck, Eduardo Bolsonaro negou ser o proprietário de um imóvel de luxo no Texas. Ele disse que mora de aluguel e que paga com o dinheiro dele. O problema é que quando o Intercept chega na casa, quem atende é a mulher de Eduardo Bolsonaro. Desde março não recebo dinheiro público, né? Sou uma pessoa igualzinha a vocês. Dinheiro privado, tudo meu. Licença. Moro de aluguel, ao contrário do que o Intercept falou. O Intercept fez a fake news, foi na casa errada porque são péssimos jornalistas investigativos. Os valores que eles falaram, não querem saber. O valor pode ser o valor que quiser. O dinheiro é seu, é do pagador de impostos, o dinheiro é meu. Que essas declarações aí registradas pela nossa Priscila Asbeck mostram um pouco dessa que parece ser a dinâmica já quase padrão no bolsonarismo. Olha, não, tudo mentira, não tem nada disso, mas é o que o Uribe falou. Mas foi a mulher dele que abriu a porta, então onde é que a reportagem está tão equivocada assim, está tão errada assim? E aí, do nada, você descobre que, na verdade, ele mora numa mansão no Texas. Apesar dessa comédia que é a família Bolsonaro, em um certo aspecto, por outro lado, ela não deixa de ser sinistra. Na viagem de Flávio aos Estados Unidos, ele conseguiu mais um dos seus objetivos. Ele conseguiu com que o governo americano declarasse Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Casos mais extremos, podemos presenciar ações armadas planejadas a partir dos Estados Unidos, executadas em território brasileiro, determinados lá nos Estados Unidos. E tudo isso, uma decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos, mas com o incentivo ativo de uma corrente política brasileira que não viu problema em, eventualmente, atentar contra a soberania nacional, deixar um outro governo tomar as decisões que mais lhe aproverem, que achar mais necessárias para combater esse mal, mesmo que extraterritorialmente, em território brasileiro, sem compartilhamento de informações com as autoridades brasileiras. É, de fato, um desdobramento muito perigoso que acaba jogando no lixo a ideia de uma intensificação na cooperação na luta contra o crime organizado entre a autoridade do Brasil e dos Estados Unidos. Esse anúncio acontece poucas horas, dá para dizer assim, depois do encontro de Flávio Bolsonaro com Trump, em que Flávio Bolsonaro disse ter pedido que Trump tomasse essa decisão numa coletiva para jornalistas quando saiu do encontro com Donald Trump. Aqui, Organização Terrorista Global Especialmente Designada, na tradução livre. Então, a gente está tentando entender o que significa na prática para o Brasil essas duas designações do Departamento de Estado. Em todo caso, há aí uma coincidência política muito forte. Flávio Bolsonaro tirou fotos com o presidente Donald Trump e saiu dizendo à imprensa que tinha renovado esse pedido. Como nós já tratamos aqui em um outro vídeo, os Estados Unidos não se importam nem um pouco com a questão de drogas. Pelo contrário, agências secretas como a CIA usam o tráfico de drogas para se financiar, para conseguir recursos, sem precisar de aprovação do Congresso americano. Com tudo isso acontecendo na política nacional, algumas notícias passaram um pouco despercebidas, como o caso do Honduras Gate, que a gente vai precisar conversar melhor em um outro momento. Caminhando para o final, pessoal, tentando dar um panorama geral, a aprovação da PEC na Câmara foi uma vitória, mas ainda existem etapas importantes pela frente. Agora, a proposta segue para o Senado, que é presidido por Davi Alcolumbre, aquele mesmo que andou traindo o governo no caso da indicação para o STF e para a derrubada do veto do presidente Lula. Aqui, uma diferença brutal de comportamento. O presidente Lula, mesmo depois desses episódios de desgaste e de traições públicas, afirmou que buscará diálogo com Alcolumbre para garantir o avanço da pauta em benefício dos trabalhadores. E isso mostra essa diferença importantíssima entre quem faz política pensando apenas no próprio ego em disputas pessoais e quem compreende que governar exige diálogo para defender os interesses de todos. A
classe trabalhadora brasileira. Fizemos história nesta noite, amargando uma derrota àqueles que eram contrários a essa matéria, a todo mundo que debochou, ridicularizou, ironizou, desacreditou. Hoje nós chegamos ao final desta noite mostrando que o movimento social, a classe trabalhadora e a luta que nós travamos tenha um destino certo, a vitória, levar alívio, levar descanso, levar esperança aos trabalhadores. Nós estamos muito felizes porque tentaram de tudo para impedir que essa matéria chegasse ao plenário. Fizeram todas as manobras, mentiram os números, criaram terrorismo, ameaçaram o fechamento de postos de trabalho. Nada impediu a mobilização do povo brasileiro em torno dessa pauta que é levar dignidade, descanso e alívio ao sofrimento dos trabalhadores. Noite de festa, noite de alegria, uma conta que fica para as mulheres, para a comunidade LGBT, para a população negra, que foi quem protagonizou essa luta contra os patrões, contra o setor empresarial e contra os inimigos do povo, que é a extrema-direita e o centrão aqui na Câmara dos Deputados. Uma noite gloriosa, estamos muito felizes, mas a luta continua porque nós ainda temos uma batalha lá no Senado. Pessoal, muito obrigado pela companhia até aqui. Novamente peço que você deixe o like, comente e compartilhe esse vídeo com alguém, porque isso ajuda demais o canal. Eu sou Francisco Simonassi, esse é o canal Só um Adendo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fábio Schiochetti, União, Santa Catarina. Fábio Schiochetti. Fábio Schiochetti.